Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação da Ucrânia, hoje dia 18 de setembro de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e temos excelentes novidades aqui hoje, né? Hoje a gente teve a liberação oficial de Klishchiivka, aqui próximo a Bakhmut, né? A gente já falou várias vezes que Klishchiivka estava liberado, os ucranianos já estavam andando nas ruas lá tranquilamente, coisa e tal, mas hoje teve o comunicado oficial lá do Ministério da Defesa ucraniano da liberação de Klishchiivka, 48 horas depois da liberação de Andriivka. Muito embora, é preciso fazer uma ressalva, ambas as cidades estão sob constante contra-ataque russo, tá? Os russos estão tentando retomar ambas as cidades aqui, né? Mas está na mão dos ucranianos, os ucranianos não vão deixar a coisa acontecer, né? Inclusive, isso daqui, junto com a destruição do 72º Batalhão Russo ali na região, está deixando o pessoal russo desesperado. As mensagens nos Telegram russos estão de desespero completo nessa região aqui. Imagina-se que Bakhmut, como um todo, vai cair em muito pouco tempo, no final das contas, né? Também tivemos avanços aqui na região de Robotyne, tanto em direção a Novo Prokopivka quanto em direção a Verbov. Vocês podem ver, os russos estão bombardeando Verbov, isso significa que eles já não dominam totalmente a cidade, não faria sentido eles bombardearem uma cidade que eles dominam, né? Então os ucranianos estão avançando aqui também. E teve também ataque ucraniano aqui, ó, na região de Cape Fiorente. É uma região aqui próxima de Sevastopol, em que existem muitas defesas antiaéreas russas. Ou seja, a impressão que dá é que os ucranianos estão limpando as defesas antiaéreas russas todas aqui, muito provavelmente visando um grande ataque que ainda vai acontecer, né? Bom, uma outra coisa curiosa que aconteceu foi um drone russo que caiu aqui na Bulgária. Na Bulgária caiu um drone russo. Ele pode ter errado o caminho, né? Aqui Ismail, Reni está bem aqui para cima, perto da Romênia. A Bulgária fica bem mais para baixo, mas, né, pode ter perdido o controle e acabou caindo aqui na Bulgária. Eu não espero nenhuma mudança em termos de posicionamento da OTAN devido a isso. Vão dizer que foi um acidente, coisa e tal. Mas se quisessem usar isso para acionar o artigo 5, poderiam, né? Do ponto de vista diplomático, a China aumentou as sanções contra a Rússia. Ela está impedindo venda de drones acima de determinado tamanho para a Rússia, o que é excelente por dois motivos. Primeiro, que a Rússia fica com menos drones. E segundo, que o preço dos drones cai um pouquinho para os ucranianos poderem comprar mais, né? Porque o que está acontecendo no mercado de drones agora é que os preços estão inflacionando. Tamanha é a procura por drones chineses lá pelos russos e pelos ucranianos, né? Vários países da comunidade europeia decidiram proibir a entrada de carros russos no território deles, né? Isso a gente já falou sobre isso, aconteceu já há alguns dias esse bloqueio, os russos ficaram muito chateados com esse bloqueio de carros e coisa e tal, e agora a gente tem a informação de que alguns países, por exemplo, a Alemanha está falando em confiscar carros russos que entraram antes, né? A ideia é realmente desestimular os russos de saírem da Rússia, de virem para a Europa nesse momento com carros russos, né? Uma boa medida e vai deixar os russos mais chateados ainda, eu tenho certeza. E circula a informação que está sendo arranjado um encontro entre o corrupto de 9 dedos e o Zelensky, né? O Lula talvez se encontre com o Zelensky nessa viagem lá para Nova York, para abertura da sessão das Nações Unidas e coisa e tal. Vamos ver o que surge disso daí. Tomara que o Zelensky consiga colocar algum juízo na cabeça do larápio corrupto. Eu acho pouco provável, mas vamos ver o que acontece nesse caso, né? Essas notícias, vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas lá no @ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu as notícias por lá. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E bom, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, vamos falar da nossa vaquinha. A gente já está com 75% do valor arrecadado. Estou aguardando o pessoal aí, ainda vai ficar o dia de hoje para a gente completar os 100% da vaquinha. Para quem não sabe, a gente precisa comprar 15 sacos de dormir desse tipo aqui, ó. Carinthia Defense 6 Sleeping Bag. É um saco de dormir bem reforçado para inverno rigoroso. Os soldados brasileiros lá, que estão lutando lá na Ucrânia, vão precisar disso daí, porque é brasileiro, não está acostumado com frio. Isso é um saco que aguenta até menos 40 graus.
Só tem 15 brasileiros lá na Ucrânia? Não, tem mais do que isso, mas a gente imagina que os que vão estar em trincheiras lá em lugares desprotegidos, que não tem muita proteção, isso aí vai ser suficiente. O Alex Silva vai coordenar a distribuição disso lá e não vai faltar para ninguém, nenhum dos brasileiros lá, e também para o pessoal da América Latina, lá outros combatentes daqui da região que também estão ajudando lá. O batalhão é o batalhão internacional, junta todo mundo, argentino, brasileiro, mexicano, venezuelano, tem todo mundo lá no negócio, né? Então esses sacos de dormir vão ser muito importantes para esse inverno. O exército ucraniano também fornece esse tipo de material, mas não fornece um material de tanta qualidade, de tanta capacidade de frio, até porque os soldados de lá têm mais costume de se virar no inverno, sabem se virar melhor por lá, né? Então essa é a importância dessa vaquinha. Já estamos com 75% da nossa meta. A nossa meta é R$20 mil para a gente comprar 15 desses sacos de dormir aqui. Você pode fazer a conta, 238 euros. Aí depois tem VAT, não sei se vai ter VAT, né? VAT aqui está 0%, mas vamos ver como é que vai ser no final. E também tem a taxa de entrega e coisa e tal. Então no final vai dar uns R$20 mil isso daí, e a gente está aguardando. Já estamos em 75%, já arrecadamos R$15 mil para fazer essa compra, né? E de novo, como eu falei no vídeo de ontem, se você doou na vaquinha anterior e por qualquer motivo, eu não quero nem saber o motivo, basta você me mandar se você se arrependeu por qualquer motivo, basta mandar um e-mail para mim lá no ancapsu@gmail.com, que eu vou devolver o seu Pix no momento que eu receber o seu coisa. Eu peço um prazo só de 30 dias, porque eu não sei quanta gente vai pedir para devolver, então eu peço um prazo de 30 dias, mas vou devolver do meu dinheiro, eu devolvo tudo, porque o dinheiro que eu recebi de vocês, eu mandei tudo lá para a Ucrânia para comprar os carros e coisa e tal, mas não tem problema, eu devolvo do meu dinheiro, não quero ficar com ninguém satisfeito com o negócio de vaquinha. Você contribuiu, ficou, aí se arrependeu, por qualquer motivo, me manda o comprovante que eu devolvo o dinheiro seu imediatamente, né? Então, quem está ajudando, eu agradeço. Vamos em frente, vamos fazer essa compra de mais 15 sacos aqui de dormir para ajudar o pessoal que está lutando lá na Ucrânia, né? Bom, ontem teve um grande ataque de drones e mísseis na Ucrânia. Os russos lançaram um grande ataque, dá para ver aqui, ó, vários pontos em que teve coisa atingida, algumas coisas foram atingidas. Muitos drones e mísseis foram derrubados. Então aqui é uma imagem justamente de um sistema de defesa Iris-T lançando um míssil ali para interceptar um míssil ou um drone russo ontem, né? Então foi um grande ataque russo. Ontem foram, dos 24 drones Shahid, 18 foram derrubados pela defesa antiaérea, principalmente em Odessa e Mykolaiv, e também teve 17 mísseis Ra-55, 101 e 555, todos eles foram derrubados. Então os mísseis, todos eles foram derrubados. Aconteceram alguns danos, ou seja, alguns lugares, porque muitas vezes você derruba o míssil, os destroços deles caem, ainda faz algum incêndio, ainda causa algum dano, mas explosão mesmo, atingiu os objetivos mesmo, nenhum deles atingiu, né? Excelente notícia isso. E uma coisa que o pessoal está trazendo aqui, que eu acho que é bem interessante esse gráfico, é o número de bombardeios por mês dos russos nessa guerra, né? E você pode ver que realmente, deixa eu tirar minha cabeça daqui para ficar mais fácil de você ver, que a queda tem sido constante, né? Os russos usaram muitos mísseis no primeiro dia, isso era esperado, né? Mas ao longo dos primeiros meses, usaram realmente uma quantidade muito grande, eram 70, 76, 86 mísseis, né? 96 mísseis aqui, um monte de mísseis sendo usados contra o território ucraniano. Aí depois deu uma caída, aí teve na época do inverno, né? No inverno passado, os russos deram uma aumentada no número de mísseis e coisa e tal, justamente para tentar destruir a infraestrutura ucraniana. Mas repara como é que novamente eles estão aqui com um número de mísseis muito menores. Não é que vai acabar totalmente os mísseis, mas aquilo que a gente falou para vocês é verdade. Os mísseis estão acabando. A Rússia está tendo que economizar mísseis para fazer esse tipo de ataque. É verdade também, tem gente lembrando que eles podem estar economizando mísseis agora para justamente fazer um ataque no final do outono para tentar prejudicar a Ucrânia durante o inverno. Isso é verdade, existe essa possibilidade. Mas de qualquer forma, nunca mais eles conseguem fazer grandes ataques como fizeram aqui no início da guerra, né? Bom, a mídia russa está reportando aqui que os ucranianos fizeram um ataque de drones na região de Ryazan. Ryazan é mais para o centro aqui da Rússia, atingiram um depósito de gasolina. Segundo diz a mídia russa, apenas fizeram um pequeno amassado no tanque de gasolina
Eu fico imaginando a piada depois, né? Fizeram um pequeno amassado no tanque de gasolina, a explosão depois foi um mero acidente, um mero acaso e coisa e tal. Segundo eles, foi só isso. Foi só um mero... Só amassaram o tanque de gasolina, né? Mas fizeram um ataque lá na região de Ryazan. E também o mais importante foi esse outro ataque enorme aqui que aconteceu na região de Sevastopol, mais especificamente no Cabo Fiorente. Tá? Só um alerta para vocês. Essa imagem aqui é uma imagem antiga, tá? O pessoal pegou uma imagem antiga aqui para ilustrar o ataque. Então essa imagem não é de ontem para hoje, mas houve mesmo esse ataque nesta região, né? Então a gente vê aqui, nessa região aqui de Sevastopol, parece que teve explosões na cidade de Sevastopol e aqui nessa região aqui, que é Fiorente, que é o nome desse cabo aqui nessa região, né? E esse cabo aqui, se você olhar o local que eles falam aqui, tá vendo que tem essa imagem aqui é de ontem mesmo, então tem uma grande coluna de fumaça aqui, uma nuvem de fumaça nessa região aqui do Cabo Fiorente, né? Na região da 26ª Unidade de Rádio Técnico, ou seja, os ucranianos estavam visando alguma coisa de guerra eletrônica ali, ou de defesa antiaérea na região, né? Então, aqui, ó, o Ministério de Defesa russo disse que a defesa antiaérea russa derrubou 2 drones ucranianos que atacaram a Crimeia, ou seja, isso provavelmente são essas explosões em Sevastopol e Cabo Fiorente, né? Aí, a gente não sabe, porque você pode ver aqui, essa nuvem aqui, né, parece que não derrubou totalmente o negócio, né? Mas enfim, pode ter derrubado, porque existem 2 visões sobre esse ataque aqui, tá? Um pessoal tá achando que de fato os ucranianos fizeram esse ataque visando esse grande complexo de defesa antiaérea que tem ali na região, né? Tem um grande complexo de defesa antiaérea e que talvez tenham atingido alguma coisa, né? Já tem outras pessoas, aqui ele explica aqui, ó, a 475º Centro de Guerra Eletrônica, né, seria o ponto que foi visado ali no Cabo Fiorente. Dá para ver uma quantidade muito grande mesmo de equipamento militar por aqui, né? Enfim, tem gente dizendo que foi esse ataque nisso daí, tem gente dizendo, por outro lado, que foi só os ucranianos testando a defesa antiaérea russa na região, né? Isso faz sentido também. Foram relativamente poucos drones, não foi só aqui, teve também drone aqui no meio da Crimeia e também aqui próximo de Feodósia, mais aqui na área de Kerch. Então, provavelmente, o mais provável na minha visão é isso. Os ucranianos estavam testando as defesas antiaéreas ali. Geralmente isso significa que em seguida virá um ataque de verdade, né? Primeiro eles fazem esse teste de defesa para ver onde estão as defesas antiaéreas, onde é que está efetivo, onde é que não está efetivo, e depois fazem o ataque de verdade. Também teve bombardeio ucraniano na cidade de Donetsk. Donetsk, essa grande cidade aqui, que está capturada pelos russos desde 2014, é usada como um grande hub logístico russo ali, e os ucranianos atingiram alguma coisa ali na manhã do dia 18, na manhã de hoje, né? E também teve ataque ucraniano na cidade de Tokmak, né? O prefeito de Melitopol, o Ivan Fedorov, ele, lógico, não está em Melitopol, porque ele é o prefeito ucraniano eleito na cidade, ele fugiu de lá, mas ele conhece muita gente que ainda está na cidade, essas pessoas passam informação para ele, e ele está dizendo aqui que houve explosões na região ali de Tokmak, na direção de Zaporizhia, ou seja, Tokmak mais aqui para baixo, justamente na região onde os ucranianos estão avançando aqui. A ideia justamente é tomar Tokmak aí em algum momento do futuro, né? E chegar até Melitopol. Vão chegar sim, tá, gente? O pessoal às vezes fica assim, ah, caramba, mas os ucranianos estão andando só isso aqui, só avançaram isso daqui, coisa e tal. Mas vocês têm que lembrar que isso daqui é justamente onde está a defesa russa. Uma vez vencida essa defesa russa aqui, né? Aqui tá difícil de vencer, ainda vai ter Tokmak, que vai ser difícil de vencer também. Mas, meu amigo, depois que passou de Tokmak aqui, daqui para baixo, é só o tempo de caminhar, é 2 dias de marcha, o pessoal chega aqui no Mar de Azov. Então não tem problema não, tá no prazo correto, dá para cortar esse corredor de terra ainda antes do inverno. Vamos ver se vai conseguir, não estou dizendo que é garantido de conseguir isso não, mas que tem chance, tem. Porque eles só precisam vencer de fato a defesa russa que está concentrada nessa região aqui, né? E pois bem, Tokmak já está sendo atacado direto, já está a nível, já está próximo o suficiente para ser atingido com artilharia simples, né? Já virou uma festa aqui atingir Tokmak nos últimos dias, né? Mas bom, a grande notícia de ontem é a liberação oficial de Klishivka, né? Klishivka é uma cidade muito importante,
A gente tem falado sobre ela já há bastante tempo, os ucranianos já estão nesse esforço para retomar Klishchiivka há bastante tempo. Nos últimos dias eu já vinha falando para vocês que, olha, eu acho que já retomaram Klishchiivka, porque os soldados ucranianos estão andando tranquilamente, já tinha foto de soldado ucraniano com bandeirinha e coisa e tal, mas o comunicado oficial da defesa ucraniana ainda não tinha saído. Saiu de ontem para hoje, né? Então agora, oficialmente, Klishchiivka está liberada dos russos, né? Foi libertada pelos ucranianos. Então, Andrivka, Klishchiivka, agora falta Kurdyumivka, que é nessa região aqui, que é justamente as cidades importantes para os ucranianos aqui, né? Kurdyumivka ainda está com presença russa, está havendo luta ali na região, mas imagina-se que os ucranianos vão retomar Kurdyumivka também, né? Agora, é importante notar o seguinte, tá? Isso daqui são os russos bombardeando Klishchiivka de ontem para hoje, depois de já ter sido anunciado que ela estava liberada. Ou seja, a gente sabe disso. Talvez um dos motivos pelos quais os ucranianos não estavam reconhecendo a liberação de Andrivka, Klishchiivka e coisa e tal, é justamente porque ainda estão sofrendo contra-ataques russos, né? Isso é normal. Toda cidade que foi liberada pelos ucranianos, ela sofre contra-ataques russos logo em seguida. Tipicamente não conseguem muita coisa não, tá? Vamos ver o que vai acontecer aqui, mas geralmente não conseguem avançar, não conseguem retomar, né? Klishchiivka, há um tempo atrás, ela estava quase toda já na mão dos ucranianos, os russos fizeram um grande contra-ataque, retomaram uma parte dela, mas perderam muito mais do que conseguiram avançar, né? Perderam uma quantidade enorme de tanques, a gente falou isso há coisa de um mês atrás. Agora os ucranianos retomaram toda a área e, é lógico, os russos vão tentar fazer contra-ataque de novo, mas não estão conseguindo grandes coisas. E o pior, os russos estão tendo muitas perdas aqui. A gente falou sobre a 72º Batalhão russo aqui em Andrivka, que foi totalmente destroçado, o alto comando dele todo foi morto, e ontem a gente viu até a mensagem do cara falando que não está conseguindo entrar em contato, que não consegue falar com os caras. Pois é, morto não atende celular, né? Mas a gente tem mais informação sobre isso aqui. Bom, aqui é a imagem, a gente já tinha mostrado essa imagem ontem, né? Ontem já tinha essa imagem das bandeirinhas e coisa e tal, quando eu gravei o vídeo, mas é justamente aqui as tropas ucranianas que retomaram a cidade de Klishchiivka, principalmente as unidades do 80ª Brigada de Assalto Aéreo e a 5ª Brigada de Assalto Separada e também a Brigada Especial Lyut, que tomaram lá Klishchiivka, né? São as tropas ucranianas ali, né? Parabéns ao pessoal. E agora a gente já tem informações de que os ucranianos já estão lançando ataques sobre Optine, né? Eu falei para vocês que o próximo caminho seria atingir aqui Optine, né? Ao sul de Bakhmut. E veja, embora esse mapa aqui esteja mostrando que a divisa é a linha de trem, na verdade essa linha de trem já foi furada pelos ucranianos aqui em vários lugares, tá? Já foi furado por aqui e já foi furado aqui em Andrivka também, tá? Não foi furado nessa região, porque aqui tem lagos também do lado, aqui é complicada a situação. Mas aqui em Andrivka, os ucranianos já estão do lado de cá da linha de trem e aqui também nessa região. E já estão lançando ataques contra Optine, essa cidadezinha aqui ao sul. É um vilarejo, né, ao sul de Bakhmut. Então a situação aqui parece que está realmente bastante crítica, como eu expliquei para vocês. Isso aqui pode parecer que os russos ainda têm uma grande vantagem aqui em termos de terra, que seria impossível os ucranianos cercarem os russos na cidade, mas devido ao terreno, como aqui é uma área mais baixa do que essa área a oeste de Bakhmut, os ucranianos mantendo essa região aqui, eles conseguem ter controle de fogo sobre essas estradas e dificultar muito a vida dos russos aqui em Bakhmut. É possível que os russos tenham que abandonar Bakhmut muito mais rápido do que se imagina, né? Inclusive, já tem aqui, ó, segundo o Azov Salt, está falando aqui que a comunidade russa já está sendo preparada para o fato de que os ocupantes talvez não sejam capazes de manter Bakhmut e ela tenha que ser retornada para o controle ucraniano, né? Isso parece seguir alguns reportes do Ministério da Defesa russo. O pessoal já está preparando os ucranianos para o inevitável. E aqui a gente tem uma mensagem, né, do 13º, do 13th, que é um blogger militar russo lá, e ele está bastante pessimista com a situação, tá? Essa mensagem, eu traduzi ela aqui, é do dia 15 de setembro, e ele fala aqui que o Yevgeny Viktorovich já se foi, provavelmente morreu, né? Não existe munição em Bakhmut.
não tem empregados do grupo Wagner, também não tem mais lá. A nossa artilharia está silenciosa e o prospecto é realmente desanimador. Nossos soldados estão morrendo e todo mundo no país está em algum tipo de frenesi, arranjando feriados e discotecas e coisa e tal. Vocês têm ideia do que nós estamos na beirada de acontecer? O que nos espera mais adiante? Honestamente, eu me sinto muito desconfortável, né? Ou seja, o cara tá vendo realmente tá com uma visão realmente bastante desanimadora para os russos e, portanto, positiva para os ucranianos do que está acontecendo ali em Bakhmut, né? E não é só em Bakhmut, não. Também teve avanço ucraniano aqui na região de Novoprokhopivka e Verbov. Aqui os soldados do 15ª Brigada Ucraniana, Karadag, avançaram aqui, tomaram posições russas aqui na trincheira. Eu não posso tocar o vídeo, vocês sabem, o YouTube não gosta desse tipo de imagem muito violenta, de soldado atirando e morrendo e coisa e tal. Mas enfim, os ucranianos estão avançando ali também na região de Novoprokhopivka e Verbov, né? Inclusive em Verbov tem essa imagem aqui de uma batalha aqui entre ucranianos e russos, né? E que isso indica que os ucranianos estão realmente na porta de Verbov, né? O pessoal fez a geolocalização aqui, Verbov está aqui. Esse ataque aconteceu neste ponto aqui, ou seja, realmente muito próximo da cidade de Verbov. Os ucranianos já estão aqui avançando sobre a cidade, né? Isso daqui significa que eles já cortaram as linhas defensivas russas aqui na região, já estão depois delas, já estão lutando depois delas dentro da cidade de Verbov, né? Outro blogger militar russo aqui que também está muito pessimista com a situação é o Guruliev, o general Guruliev. Ele fala nesse grande comunicado dele aqui, ó, que em alguns locais os ucranianos empurraram os russos 10 quilômetros para trás. Eles não podem usar mais helicópteros agora. Os russos vinham usando muito helicópteros como artilharia. Por que não podem mais? Porque como a linha de frente agora está toda recortada, não é mais uma linha uniforme, se o helicóptero chegar perto, os ucranianos usam aqueles ATGMs, né, aquelas armas portáteis antiaéreas, né? A artilharia ucraniana é quase impossível de identificar. Não, eu pulei um aqui, ó. Os ucranianos estão fazendo um demining inteligente, estão conseguindo eliminar as minas de forma muito rápida agora. A artilharia ucraniana é impossível de rastrear e fazer fogo de contrabateria. Os ucranianos têm drones à vontade, né? E a Rússia está lutando contra toda a OTAN. É a forma dos russos dizerem que estão perdendo, porque eles ficariam muito envergonhados de dizer a verdade, que eles estão perdendo para a Ucrânia. Aí eles vêm com esse papo russete de que estão perdendo para a OTAN. E não estão perdendo para a OTAN, não estão perdendo para a Ucrânia mesmo, né? Enfim, olha só, eu vou passar alguns trechos aqui, eu traduzi aqui a mensagem dele. A mensagem é grande, não vale a pena a gente ver tudo, mas, enfim, os ucranianos mudaram as táticas, eles estão fazendo táticas diferentes agora, usando munições cluster e conseguindo causar grandes danos nas nossas unidades, né? A situação das nossas forças e tropas acabam sendo necessário elas recuarem mais profundamente, né? Tem lugares em que nós perdemos 10 quilômetros de território em profundidade. E depois da retração da linha de defesa, o inimigo criou condições para impossibilitar o uso de helicópteros. Por quê? Porque eles têm os manpads, têm os javelins, têm os sistemas antiaéreos, coisa como agora a linha de defesa está toda cheia de buracos, os helicópteros, se chegarem perto da linha de frente, são derrubados, né? E o inimigo aprendeu como trabalhar muito bem a questão dos campos de mina, né? Eles completamente deminam esses campos, gerando com dano de fogo e artilharia, e usando aqueles blindados para retirar minas, né? A nossa artilharia melhorou a qualidade do ataque de contrabateria, né? Contrabateria, vocês sabem, quando a artilharia do inimigo lança um projétil contra você, lança um obus contra você, você calcula a trajetória daquele obus, então você sabe onde está agora a arma do inimigo, né? Onde está o obuseiro, onde está o canhão, onde está o HIMARS, e você vai lá e atinge aquela peça de artilharia. Isso se chama fogo de contrabateria. Então, estou dizendo que a Rússia melhorou o fogo de contrabateria deles, houve alguns resultados, mas novamente o oponente se adaptou.
Basicamente, todas as armas deles são agora instaladas a uma distância inacessível para a nossa artilharia. Isso é um ponto que a gente vinha falando. A artilharia ocidental, a artilharia que os ucranianos estão usando, ela é muito mais precisa e tem maior capacidade. Então, realmente, os russos não conseguem mais fazer o fogo de contrabateria, simplesmente as armas deles não têm a precisão suficiente e o alcance para atingir as armas ucranianas, ao passo que os ucranianos conseguem atingir as armas russas, né? Ele fala aqui que nós conseguimos atingir nas áreas mais quentes, nós conseguimos destruir um monte da artilharia rebocada deles, né? Artilharia rebocada são aqueles obuses e canhões que você bota atrás do jipe, reboca eles e coisa e tal, e isso os russos conseguem destruir. Mas aí os ucranianos mudaram para armas autopropelidas, que são obuses e canhões maiores, que são montados em caminhões diretamente. E aqui, o nosso pessoal diz que é muito difícil atingir eles, é quase impossível. Depois eles darem o segundo tiro, eles já se movem e mudam de posição. Ou seja, fica impossível para os russos atingir a artilharia ucraniana, né? E aqui no final ele reclama ainda que os ucranianos têm muitos drones, eles usam eles à vontade, não tem negócio de economizar drones, ou seja, uma visão bastante negativa que eles têm aqui dos ucranianos, né? Então isso mostra como é que está, de forma geral, a guerra ali em Bakhmut e na região ali de Zaporizhia. A situação não está boa para os russos, não. E agora estão chegando 1000 marines ucranianos que foram treinados no exterior, lá na Inglaterra, e agora estão voltando para a Ucrânia, devem ser usados em operações aí, será operações de desembarque, operações em Rio, né? A gente não sabe, né? O Raibar está muito preocupado. O Raibar é um outro blogger militar russo, ele está preocupado com a possibilidade dos ucranianos fazerem ataques na Crimeia, desembarcarem gente na Crimeia, né? Então, aqui, ó, como esperado, hoje à noite, 6 drones na Crimeia foram apenas um teste da defesa da península. Então ele está tendo aquela mesma ideia que eu falei, aqueles ataques que a gente viu lá na Crimeia foi um teste, aquilo ali, e agora eles estão reportando sobre o trabalho da defesa antiaérea em diferentes partes da Crimeia. A atividade do inimigo também é notada no Mar Negro, na área marítima, o que pode ser um sinal da saída de tropas aerotransportadas ali da região de Odessa, com o objetivo de fazer um desembarque na Crimeia. Ou seja, eles estão com essa ideia, e não é uma ideia ruim, tá? A gente sabe disso, que os ucranianos estão diminuindo as defesas russas aqui. Uma das coisas que eles podem fazer é exatamente fazer um desembarque na Crimeia. A Crimeia é o ponto mais central nessa guerra. Se os ucranianos conseguirem tomar a Crimeia, meu amigo, os russos não vão ter mais o que fazer com esse território todo aqui, vão acabar saindo daqui rapidamente. Enfim, vai acontecer isso? A gente não sabe, mas que o Raibar está preocupado com isso, tá, né? E aqui também o bloqueio de tráfego na ponte da Crimeia é provavelmente devido a mais alerta de mísseis ucranianos aí no ar, né? A ponte da Crimeia está fechada hoje também. Eu nem falei isso porque não é mais novidade. Todo dia a ponte da Crimeia está fechada em algum momento, né? Agora, esse tipo de ataque através de rio, através de algum corpo d'água, também pode não ser na Crimeia, pode ser aqui na região do reservatório de Kakhovka, ou então ali em Kherson, né? O Tatarigami está mostrando como é que está a situação ali no reservatório de Kakhovka, e ele não ficou deserto, parece que a natureza é impressionante, realmente já se restaura totalmente, né? Isso daqui já é um capim alto aqui que já permite que você passe alguma coisa escondida aqui, né? Não sei se dá para passar tanque, porque tanque seria muito grande e o solo é um solo frágil ainda é um solo lamacento, mas uma tropa de infantaria aqui você consegue esconder no meio desse mato aqui, né? E a região, nessa região toda aqui, você está tendo aqui no reservatório de Kakhovka, basicamente virou um matagal. Certamente os ucranianos estão pensando em explorar isso daí. Como que eles vão explorar, quando que eles vão explorar, a gente não sabe. Ah, sim, e mais um coronel russo morreu na linha de frente, lá junto com a 72ª Brigada Russa, lá, batalhão russo lá, que foi dizimado também. Esse coronel acabou sendo destruído por ali, né? Excelente notícia. O Instituto para o Estudo da Guerra fala da liberação de Klishchiivka, não é novidade pra gente, fala sobre algumas outras coisas aqui que também não são novidade pra gente,
e fala sobre a questão da saúde do Kadyrov. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Bom, antes disso, um drone russo caiu na região de Tuilenovo, na Bulgária, né? O drone tem uma carga explosiva que não explodiu. E tá aqui a imagem do drone, tá aqui a carga explosiva, parece que é um projétil de morteiro aqui ligado no drone, e o drone teria caído aqui nessa região ali na praia, nas rochas ali naquela região, né? É um drone russo, caiu ali na região. Muita gente falando aqui, não, porque a Bulgária é um estado da OTAN e coisa e tal, mas eu já falei para vocês, a OTAN ela não tem interesse em entrar nessa guerra. Para ela, do jeito que está essa guerra, está muito bom, ela está destruindo o exército russo sem precisar sacrificar os próprios soldados, está muito bom para ela. Eu só acho que ela devia aproveitar e dar mais armas para a Ucrânia, né? Afinal, seria só o justo de se esperar nisso daí, mas enfim, a OTAN não vai entrar nessa guerra por pouca coisa. Agora, pode ser que a Bulgária faça alguma coisa similar ao que fez a Romênia, né? A gente viu, a Romênia entrou na guerra? Não, não entrou na guerra, não vai fazer isso, não seria uma coisa inteligente até do ponto de vista político, mas o que ela fez? Ela estabeleceu uma linha de exclusão ali na região do rio Danúbio e diz que vai atirar em drones russos que passarem por lá, o que vai acabar protegendo a Ucrânia também, né? Da mesma forma, pode ser que a Bulgária use esse caso aqui para ter alguma coisa, sei lá, proteger o Mar Negro, não sei. Vamos ver o que vai acontecer. A gente não espera que seja uma entrada da Bulgária na guerra, a chamada do artigo 5º da OTAN, mas pode ser que tenha alguma retaliação interessante aí, né? Bom, uma outra informação, todo o gabinete do ministro de Defesa da Ucrânia foi demitido hoje, né? Isso é normal, vocês lembram, o ministro da Defesa foi alterado, né? Saiu o Reznikov, entrou agora o Uman, e é lógico, ele vai querer botar os auxiliares dele, né? Evidentemente, entrou um ministro novo, é padrão isso, ele vai botar as pessoas de confiança dele. Pode ser até que reconduza algumas dessas pessoas, mas para deixar ele bem à vontade, todo mundo pediu demissão. Isso foi a saída do gabinete lá do Ministério da Defesa ucraniano. Não tem nada demais, está tudo certo, faz parte do processo de troca do comando do Ministério da Defesa, né? Bom, o Canadá anunciou uma ajuda para a Ucrânia de 25 milhões de dólares para sistemas de defesa antiaéreo. Excelente a notícia, né? Que bom que o Canadá está ajudando, está do lado certo nessa guerra. E uma outra notícia muito boa, porque veio da China. A China a gente não espera muita coisa, porque a China tem adotado uma postura meio dúbia nessa guerra, mas a China impôs uma restrição no suprimento de drones pesando mais de 4 quilos e com a capacidade de carregar mais de 7 quilos e tempo de voo de 30 minutos e coisa e tal, bem como componentes para drones para a Federação Russa, no dia 1º de setembro. Então a China vai parar de vender esses componentes lá para a Rússia. Isso provavelmente resultou de negociações com os Estados Unidos, né? Estados Unidos e China têm uma relação comercial muito próxima, então provavelmente teve uma pressão americana ali, os chineses foram lá e proibiram a venda desses drones. Isso, como eu falei para vocês, é uma coisa boa em dois lados, para dois lados. Primeiro que a Rússia vai ter mais dificuldade de comprar esses drones. Não é que vai ser impossível deles comprar os drones, né? Lógico que eles dão um jeito, compram, fazem triangulação e coisa e tal, conseguem comprar, mas vai ficar mais difícil, vai ficar mais caro para eles. Menos drones vão ser usados pelos russos. E por outro lado, os ucranianos agora devem se beneficiar também. Por quê? Porque o mercado de drones está inflacionado. É tanta gente querendo comprar drone chinês. A China é o grande produtor de drones, né? Você tem outras fábricas em outros lugares do mundo, mas a verdade é que a China é a grande produtora de drones. E o preço está inflacionando, porque tanto os russos quanto os ucranianos estão comprando tudo que tem. Cara, é difícil. Entra lá no Alibaba, tenta comprar um drone lá para você ver. É difícil conseguir. Os prazos de entrega tão longos, é difícil de você comprar drones lá, por conta dos russos e ucranianos estarem comprando. Como os russos não podem mais, deve baixar um pouco o preço para os ucranianos. Excelente notícia. A gente falou já alguns dias atrás que os países ali da Europa proibiram a entrada de carros russos, né? O que a gente teve a informação é que isso não foi nenhuma determinação nova, foi só um esclarecimento que havia. Porque o fato é o seguinte, já havia um ban, né, já havia um banimento, as sanções já proibiam a entrada de veículos russos na Europa. É que o pessoal não tinha entendido ainda que isso se aplicava também aos carros que as pessoas entram guiando
na Europa, né? Então agora isso foi esclarecido, sim, se aplica também a esses carros. Então os russos não conseguem mais entrar de carro na Europa, né? E justamente por conta das sanções, a Alemanha falou que vai confiscar os carros que tenham licenças russas, né? Então, a partir de amanhã, a Polônia está banindo os carros com licenças russas e a Alemanha vai confiscar os que já estão na Alemanha e coisa e tal. É possível que outros países na região também façam o mesmo sentido. E o motivo disso, como eu expliquei, é a sanção. A sanção já proibia a entrada de máquinas e carros russos na Europa. É que o pessoal não tinha se atentado para as pessoas, o turista que entra com carro, né? E os russos estão bem chateados com isso, é muito bom, né? É engraçado isso, porque os russos dizem que detestam a Europa, que a civilização ocidental está decadente, está caindo e não sei o que lá, está em colapso. E, no entanto, eles fazem uma questão enorme de ir para a Europa, né? Se está tão ruim na Europa, se a civilização ocidental está tão decadente, o que vocês estão fazendo lá na Europa? Pô, fica lá na Rússia, naquele lugar maravilhoso lá, que tem um monte de explosão todo dia, né? Enfim, aqui, ó, outra informação curiosa que eu achei bem interessante, essa matéria do Washington Post, se questionando por que o Shoigu não cai, né? E você lembra, já teve uma briga danada, aquela época do Prigojinho, né? E tá mais do que na cara que o Shoigu é um corrupto mesmo, né? Todo mundo sabe disso. Eu fiz um vídeo logo no início da guerra explicando os esquemas de corrupção do Shoigu, como que ele acabou sacaneando todo o esforço de guerra russo e coisa e tal. Por que o Putin não demite o Shoigu, né? E a explicação é política, né? Porque o Putin sabe que se ele botar um outro cara agora e o cara fizer as coisas certas e começar a melhorar a situação na guerra, esse cara passa a ser um competidor do Putin. Repara como é que é como é dura a vida de um ditador, né? O ditador não pode se dar o luxo de ter bons auxiliares. Se ele tiver bons auxiliares, esses auxiliares automaticamente ameaçam o ditador. Então o cara tem que garantir que é todo mundo merda perto dele. E aí o que acaba acontecendo é isso, né? Acaba fazendo essa merda que eles estão fazendo lá na Ucrânia e vão acabar perdendo essa guerra por esse motivo, por pura teimosia do Putin, por questão do Putin de se manter no poder a qualquer custo, né? E por falar em ditadores, o Kadyrov, vocês sabem, a gente está nessa dúvida, ninguém sabe se ele está vivo, se ele está internado, se não está. Ontem saiu esse vídeo dele falando que não tô vivo, não sei o que lá, mas todo mundo achou estranho, né? É um vídeo que não tinha data, não aparece ninguém. Se ele quisesse fazer um vídeo realmente desmentindo, dizendo que estava bem, coisa e tal, era muito fácil ele pegar um jornal, aparecer num lugar que tinha mais gente, coisa e tal, para, né, mostrar que é um vídeo atual, né? Mas esse vídeo aqui não mostra nada. De qualquer forma, não se sabe, né? Agora, o que teve de informação agora é que apareceu um comboio de carros chechenos lá no hospital, na Clínica Central do Kremlin, que é o hospital em que supostamente ele está internado. O que estão dizendo é que ele está fazendo um transplante de rins. Precisou fazer mais um transplante de rins. Ele já tinha feito um transplante de rins, teve rejeição, agora fez outro transplante de rins. E tem gente dizendo, essa fonte aqui, ó, Dagbladet, que é da Noruega, dizendo que o cara empacotou mesmo. Ou seja, esses carros que chegaram da Chechênia lá são familiares, amigos e coisa e tal, para já preparar o enterro do Kadyrov, né? Tomara que o Kadyrov tenha morrido mesmo, mas a gente não sabe ainda, vamos aguardar, não sabemos. Isso daí, vaso ruim, custa quebrar, né? Bom, e por falar em situações ruins na Rússia, isso daqui foi um carro cheio de orcs que foi atingido por um drone FPV ucraniano e os russos dentro do carro estavam filmando. E aí a gente tem acesso à imagem aqui. Eu não posso tocar para vocês, é simplesmente violento demais. Pedaço de braço voando para tudo quanto é lado. Mas realmente impressionante a imagem, né? E eu fico pensando se não é isso daqui, ó, porque esse daqui é a imagem do lado ucraniano mostrando justamente um drone entrando num veículo de transporte russo, né? Então atingindo ali os russos dentro do veículo de transporte russo. Será que a gente tem as duas imagens aqui né, dos russos explodindo dentro do caminhão e o drone chegando por fora, né? Essa guerra é realmente impressionante como é que você tem uma documentação de tudo que está acontecendo online, quase em tempo real, com imagem, né? Uma coisa que nunca foi capaz, nunca existiu antes na história, né? É realmente impressionante isso daqui. Se for, eu não sei se é a mesma coisa, tá?
Esse aqui foi um outro caso lá na cidade de Voronezh, na Rússia. 5 militares estavam bebendo, e daí começaram a discutir, não sei o que lá, e um dos caras puxou uma granada e acabou matando todo mundo, né? Excelente a coisa, muito bom. Aqui, ó, em Voronezh, 5 militares estavam brincando lá, bebendo, né? E 2 motoristas foram para a cama, foram dormir, e em determinado momento teve uma briga, e no calor do argumento, um dos soldados explodiu uma granada. Não tem sobreviventes. Que lindo isso. Ah, sim, e outra coisa, esse vídeo aqui eu mostrei para vocês alguns dias atrás, de um grupo de soldados que tomaram uma companhia de óleo na região de Irkutsk, na Rússia, né? E esses soldados aqui eram soldados desses grupos militares, não sei se do grupo Wagner ou de um dos outros grupos militares que os russos arrumaram ali. E aí, eu mesmo fiquei com essa dúvida, mas o que eles estão fazendo ali? Eles vão tomar a refinaria? O que está acontecendo, né? E a explicação é isso daqui, ó. É uma companhia de óleo que faliu, então essa refinaria não está funcionando mais, mas tem um bocado de óleo armazenado, um bocado de gasolina, óleo diesel e coisa e tal. E isso daqui é a máfia disputando quem vai ficar com o controle desse óleo para vender no mercado negro. Então isso aqui é tudo coisa de mafioso mesmo, o pessoal lá roubando o petróleo que ficou nessa refinaria. A refinaria faliu e agora eles estão querendo roubar eu imagino que seja óleo diesel e gasolina e essas coisas que estão lá dentro, né? Deve ter uma quantidade razoável lá. E agora, com esse monte de soldados, imagina como é que vai ficar a Rússia no final dessa guerra, com um monte de gente armada, um monte de gente capacitada de fazer a guerra e coisa e tal, todo mundo voltando para um estado mafioso, vai ter máfia controlando todo mundo ali, realmente uma situação complicada, né? E por falar em situação chata, parece que o Lula está negociando com o Zelensky para ter um encontro dos dois lá na segunda, hoje, ou terça-feira, amanhã. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que o Zelensky consiga colocar algum juízo na cabeça desse corrupto ladrão do Lula. Eu não acredito que vai sair nada disso daí. Vocês sabem o que vai acontecer. O Lula é um idiota, o Lula não tem capacidade de pensar. O Lula tá com a boca dele abocanhada nas bolas do Putin, lambendo o pau do Putin com toda a vontade. O Lula ama o Putin. Então não vai sair nada disso daí, mas vamos ver, né? Quem sabe? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.